Meu nome é José Francisco Alves de Oliveira. Meu nome é Maria Raimunda Coelho da Sou do Silva. Piauí e eu tenho tenho 61 anos. Vou contar a minha história também. Eu me chamo Constância Felonato. Meu nome é Sônia. Eu chamo-me Décio de Berardini. Luzia do Albanese. Não, tenho 77. Vou fazer uma semana que vem. E a minha vida foi gostosa, porque na nossa frente eu tinha o Clube Atlético Ipiranga. E aqui no fundo nós tínhamos onde é o estacionamento hoje, nós chamávamos de campinho, né? Onde nós fazíamos as nossas peladas, né? E naquela época era tão gostoso, né? Porque a minha mãe não gostava, mas aonde é o Heliópolis hoje, naquela época nós chamávamos de Morro do Penteado, né? E tinha uma parte onde a gente ia pegar cambuí, uma frutinha pretinha, né? Então eu tive uma boa infância, né? Eu nadava, remava, jogava futebol. O Heliópolis era tudo campo de futebol. Futebol, era. Desde lá até São Caetano. A Estrada das Lágrimas ela era assim. Tinha um lado só, que era o lado de baixo. Aqui, lá para baixo, ali pro lado da mina, era só mamonal, criava um cavalo, criava gado, criava tudo aí dentro. Aí depois foi fazendo um barraquinho para aqui, para lá, aí hoje está desse jeito. Barro e mato. Tinha aquela árvore das lágrimas que tem até hoje, né? A gente ficava lá embaixo da árvore quando era época de Natal pedindo boas festas. Ai, como era bom aquele tempo, né? Meu pai ficava louco, ele falava, vocês não vão fazer isso, mas nós ficávamos lá. Aqui, onde tem esse grupo agora, era uma chácara. E era mato, só tinha padaria lá na esquina. Aquele outro grupo também era tudo brejo, a rua era de terra. Era muito bom. Quando vinha um parquinho aqui, era uma maravilha. No bairro, circo. Vinha circo. Naquele tempo existia muito circo, né? Quando não tinha dinheiro, a gente passava por baixo da lona para entrar. Olha, coisa de moleque, né? Mas era assim, porque tinha as lonas, né? Que a gente entrava por baixo, assim, para assistir. Ficava lá e ficava assistindo. Era uma folia, né, Inês? Eu não fiz isso. Você não fez? Eu fiz. Minha mãe não tinha muito tempo para nós, né? Porque ela trabalhava na lavanderia, né? Então, eu e meu irmão fomos 2 moleques criados soltos mesmo. A minha mãe não gostava nem que eu ia aqui na Lagoa da Cerâmica, nem no Morro do Penteado, né? A cerâmica Sacomã, eles faziam as telhas, faziam tijolos, né? Nessa época eu era muito menino, né? Que se eu não me engano, a cerâmica Sacomã, acho que acabou em 55, 56, por aí, né? E eu lembro que a Viancheta ainda não existia, né? Então eles tiravam argila de um lado e trazia para o outro lado, né? Tudo em carrocinhas puxadas por burros, né? E é onde formou aquela lagoa que depois de um tempo ficou conhecida como a Lagoa da Morte. A gente não sabe por quê morria tanta criança. Morria criança que sabia nadar, né? Alguns deles ainda nadavam aqui na lagoa do Clube Atlético Ipiranga, então sabia nadar. Mas quando a gente ia brincar lá, eu nunca nadei nessa represa. Eu sabia nadar, mas nunca risquei. Eu tinha medo, realmente. E tinha, naqueles barrancos que tinha do lado, sempre brotava água daquele barranco, sempre tinha a mina de água ali, né? A gente cavucava e bebia aquela água, né? Eu não era muito dessas coisas de mina, de rio, essas coisas não era comigo. Eu ia com a minha mãe, fazer passear assim, né? E beber água da mina, água geladinha que era. Ainda tem, Luzia? Não tem. Não tem mais. A gente não é que a gente aprontava muito. A gente mais brincava, né? Essa rua aqui enchia da Alencar,
A gente andava de pé no chão, isso aqui tudo. Aqui na rua a gente pulava corda, amarelinha. Brincava na galeria, e quando chovia dava enchente, né? Nós andava de pé descalço, tudo isso daí. Porque tem assim, ele vem aqui, hoje ainda tem, ele tem esse rio ainda. Atravessava daqui, passava por baixo da galeria, né? E a gente ia sair lá do outro lado, todas as meninadas andando dentro do rio. Você não fazia isso? Eu não. Que tempo bom que era isso, puta. Vinha minhas primas, tudo, e nós fazia tudo isso daí, dentro do rio andando assim. Enquanto ela fazia isso, eu brincava de casinha. E dava a volta do outro lado ali, que é onde é as favelas agora, né? Mas naquele tempo não tinha nada, então a gente andava assim. Aquele era famoso. Era o cabaré da Sinhá. Ela que conhecia. Não é que ela conhecia mais, ela que sabe mais. Eu passava ali, minha mãe não queria que a gente ia, era aqui em cima, na Estrada das Lágrimas, né? Passando a igreja de Santa Edvige, pra cima, o primeiro ponto. Minha mãe fala assim, não passa lá, hein? Eu não quero que vocês passem lá na frente. Que ela ficava na porta, né? Mas ela era uma mulher muito direita com a gente, assim, conversava. Mas era o bordel dela lá dentro, né? Minha mãe não queria que nós íamos lá. Passar nem lá na frente. Foi famoso esse bordel dela, né? Foi famoso. A gente escutava falar. Os velhos sabiam, agora as moças novas que não sabiam o que tinha lá dentro, né? A gente era interessado em saber. Nós íamos no Sacomã, era tudo terra dos dois lados, mato. E a gente ia, voltava 9 horas, né? Porque tinha que estar em casa. Mas não tinha luz. Puseram um ônibus ali. Era o Cata Caipira que chamavam. Nós falávamos que era Cata Caipira. Ali 2 quarteirão para lá era o ponto final dele. Que acho que não ficou nem uma semana, porque ninguém tomava o ônibus, ia no Sacomã tomar o bonde. Dava no Saboeiro inteirinho o bonde. Aquele tempo tinha. Bonde Camarão, lembra? Bonde Camarão. E o bonde ia até a cidade e voltava aí no Sacomã, fazia o retorno. E era uma delícia o Sacomã, não era? O Sacomã já tinha mais coisa, né? Tinha cinema, né? Tinha a casa do Samarone, onde era da Lagoa, que ficou ali, que também ali acabou agora. Aquela casa era ali onde é o terminal, né? Onde é o terminal agora, ela era o Clube Atlético Ipiranga ali. Então aqui é a rua Américo Samarone, aqui é a rua do Tanque, onde hoje é a Nathalie France, né? É alusivo ao tanque, né? Ao lago, né? Existe a Rua do Lago também aí, que é alusivo a isso. Existe a Rua do Parque, que também é alusivo a isso. Então, esse lago é onde eu passei a melhor fase da minha vida, né? Tinha barco, e nós frequentávamos a natação, eu e meu irmão, e a minha irmã também, onde eu aprendi a nadar. Então não era só isso, tinha tanta diversão, né? Tinha coisa de regatas, aquelas excursão, coisa, né, que vinham lá. Era muito legal aquele tempo. Meu pai ia sempre lá. Era o Clube Atlético, que agora é lá, né? O Ipiranga era ali. Eu ia, meu pai era sócio, lá eu ia. Eu não cheguei, eu só ia de noite, que o meu pai ia passear lá, que meu pai queimava fogos, né? Então eles faziam festa de assim, meu pai ia queimar, a gente ia, né? Quando era parquinho, a gente ia no parquinho, os moços já era mais grandinho, né? Oferecia música pra gente, né? No parquinho, né? Aquele moço de marrom oferece a música para aquela menina de vestido azul, aí era Índia, seus cabelos nos... Eram as músicas que vinha. Dia como eu te amo. Vai, canta. Conta a história do dia que eu conheci meu marido. Foi no parque de diversões e ele ofereceu essa música para mim. E foi nesse dia que eu comecei a namorar com ele e me casei com ele. Tenho 2 filhos. E essa música é, assim, muito importante para mim. Foi um período muito bom na minha vida também. Foi amor à primeira vista. Namorei, me casei em 2 anos e já estava casada. Dio, como te amo. Como é possível havermos caminho gratia, tanta felicidade? Jesse James. Esse eu gostei muito, né? Piratas do Caribe, o Zorro, por exemplo.
do Tyrone Power, né? O Conde de Monte Cristo, que era do mesmo ator. Aquele Tio Como Te Amo. Ai, como achei lindo aquele filme. Você assistiu já uma vez? Ai, como é lindo aquele Você acha que ela vai assistir do teu tempo mesmo? Ah, mas às vezes pode ser que, né, ainda tenha, né? Os meninos ficam loucos quando eu falo isso, mas é lindo aquele filme. É do meu tempo, né, Inês? Tempo de velho. E na Rua Duda, um pouco antes de chegar na Rua do Grito, passando a Comandante Inteiro, tinha o Cine Anchieta. E do lado oposto, antes, na Silva Bueno, existia o Cine Samarone, né? Onde hoje é o Armarinho Fernando, né? E aí que a gente arrumava as namoradas, né? Matiné, por exemplo, né? Depois, à noite não muito, mas as matinés e domingos sempre, né? Meu pai me dava uma moedinha, né? Que era o suficiente para mim entrar no cinema, né? Mas não tinha pro chocolate, não. Só pro cinema mesmo. Eu não sou chegada em cinema, nunca fui. Nem ia na matinê, mas não ia para assistir filme. Não é? Eu ia na matinê, mas você não ia assistir filme, você ia para namorar. Falei bobagem? Se eu falei, você corta. Era assim. A gente ia fugir para namorar lá no Sacomã, que tinha o Vai e Vem. O Vai e Vem consistia em um grupo, né? Os moços ficavam parados, encostados na parede ou na guia, né? E as moças ficavam desfilando, né? Não, os moços dos lados e as moças andando para lá e para cá, que nem umas tontas. Que nem umas tontas andando. E o Vai e Vem pegava toda essa extensão, né? Daqui da rua ali no Coutinho até a Rua do Grito, né? E foi aí que eu a conheci, né? Ela não precisou jogar o seu charme, né? Porque ela tinha muito charme na época, né? E eu, com a moreninha que eu encontrei, fiquei encantado, né? Aí eu já tinha acho que 15 anos. Eu namorava e ele servia a aeronáutica, né? E tinha sábado que ele não podia vir. E a gente se encontrava lá escondido, lá no Vai e Vem do Sacomã. Ia na matinê, eu ia na matinê chegava, ele me acompanhava até lá no começo da rua só. Depois de lá eu vinha sozinha. Não, você pra lá e eu pra cá. Ele tem pra tudo escondido. Rua aí que eu diga. Ó, aqui, nessa rua, essa última casa aí, tinha um caminhinho que ia na rua de cima. Eu tinha uma amiga que morava na casa 6. Aí eu falava pra minha mãe que eu ia na casa dela. Aí eu ia namorar ali, no escurinho. Aí um dia minha irmã veio correndo. O papai tá atrás de você, ó. E eu fui na casa da minha amiga pra dizer que eu tava lá. Eles não deixavam a gente namorar, então a gente namorava escondido. Pegar, sim. Meu irmão me pegava. Meu pai não ia, meu pai não saía. Era meu irmão que ia. Eu namorava na rua de cima lá. Eu morei aqui, mas eu namorava lá em cima, né? Na rua da igreja e na rua de cima. Lá no escurinho da... E era lá que nós ficávamos. Quando ele vinha subindo, eu ia pela outra rua. Eu apanhei. Nunca tinha apanhado meu pai, mas aquele dia eu apanhei. Me deu uma bofetada só, mas valeu pelo... Valia a pena, porque a gente não costumava apanhar, né? Porque os pais... E era de dia, eu tava andando de bicicleta. Quando eu vi ele subir ali, eu tava ali na rua, na estrada lá. Quando eu vi ele apontar na rua, eu falei, foge que é meu pai. Ele falou, mas eu vou fugir por quê? Nós não estamos fazendo nada. Eu falei, foge que é meu pai. Aí de tanto eu implorar para ele foi embora. Ele estava de bicicleta. Aí meu pai me deu uns tapefe. E no fim você casou com ele mesmo? É, lógico. Não porque... Casei porque tinha que casar, né? Porque aí ele comecei a namorar no portão. Eu namorei 7 anos. Uma paixão danada. Paixão doida. Meu marido, à primeira vista, né? Ele era piauiense e eu de Minas, mineira. Ele morava no mesmo quintal que eu fui morar com meus patrões. Aí ele chegava à noite, colocava o feijão no fogo e deixava até o feijão queimar. Aí eu estava cheio de queimado, estava queimando alguma coisa. Ele veio, e aí já vinha pro portão para me ver, para encontrar comigo. O pessoal da firma também falava, negão, esse negão aí fica só atrás da mineira aí, não tem nem dinheiro para sustentar a mulher, querendo casar com a mulher. E minha patroa sempre brigando, falando, ela não vai sair da minha casa para casar, eu já te falei, brincando com ele, sabe? Eu disse, não, mas eu quero namorar, mas é para casar mesmo, para casar. Eu conheci ela porque de minha cidadezinha para a cidade dela são 96 quilômetros. E nessa época eu saí de lá e eu fui trabalhar numa firma
que ela estava construindo uma ponte que ligava o Piauí e o Maranhão. E aí conheci ela lá, ela andando na rua lá, e tinha as pracinhas desse tempo era só. Tinha as pracinhas, aí ia pra pracinha, aí você começou, aí. Mas mesmo assim, depois que eu conheci ela, fiquei 2 anos e pouco para casar. Ainda viajava bastante ainda. Só que sabe o que eu fiz? Eu falei para ela que nós ia casar, falei com o pai dela, tudo. Falei pro meu pai, mas sabe quando eu vim? Vim trabalhar em Salvador. Eu deixei ela lá e falei assim, ó, quando for um tempo eu venho. E justamente eu fui. Quando chegou o dia, eu falei, ó, eu marquei o casamento, marquei o dia, marquei tudo. Quando foi no dia, eu estava lá. E casei numa sexta-feira santa, pra você ter uma ideia. Casei na sexta-feira e no domingo já tive que cair fora de novo. E deixei ela lá na casa do pai dela. É assim, quando tem que dar certo, não tem jeito não. Você foge daqui, ela capta dali. Quem não tem história na vida é uma pessoa que não viveu. Então a minha vida, desde o começo, meu pai era trabalhador da roça e era difícil, viu? Olha, em 53, nós morávamos numa fazenda e ficamos, não teve safra. Aí a gente ficou sem nada. Eu falei pro meu pai, papai, eu vou trabalhar, o ano que vem eu vou trabalhar e vou lhe tirar da fazenda. Ele disse, como meu filho, você vai fazer isso? Eu disse, vou tirar. E quando foi dia 3 de janeiro, parece que foi ontem, dia 3 de janeiro de 54, e cultivei a terra lá. Quando acabei, eu plantei, chama-se plantar no pó, no seco, chama pó. E quando bateu a chuva, nasceu que não se perdeu nada. Então, naquele ano de 54, com uma safra tão grande, sei quando foi em novembro, nós estávamos comprando uma casa numa cidade perto da capital, na Grande Natal. E mudamos para lá, quando eu deixei meu pai agasalhado, eu caí fora, viu? Aí fiquei 30 anos sem andar lá. E eu vim com uma firma, eu fiz um cadastro lá em Floriano, para vir aqui para São Paulo. Nós viemos para a divisa de São Paulo com o Paraná. Aí trabalhei um mês na firma, paguei a passagem que eu devia para ela e vim aqui para dentro da cidade. O lugarzinho onde a gente morava é muito pobrezinho, sertão mesmo, aquele sertão bem, não tinha condição, vivia da roça e não tinha recurso. Aí, como eu já conhecia um pouco o mundo, como eu já tinha costume, falei, eu vou ganhar um dinheiro em São Paulo e vou construir uma casa para mim mais minha mulher aqui. Eu já morei em Goiânia, já morei em Brasília. No começo, quando eu morava em Goiás, eu trabalhei muito na roça. Trabalhei muito de roça. Aí daqui eu vim, trabalhei em casa de família, mas depois arrumei uma firma. Só nessa firma eu trabalhei 18 anos e me aposentei lá nessa firma. Saí de lá em abril de 80. Fiquei 8 meses sem ela. Meu menino mais velho, eu deixei ele com 15 dias de nascido, para vocês terem uma ideia como que é muito diferente das vidas de hoje, assim, né? Hoje é difícil a gente deixar fazer isso, mas fazer o quê, né? O meu pai era argentino. Argentino nada. Filho de italiano brasileiro, porque ele veio com 5 anos da Argentina, então é brasileiro. Meu avô veio para São Manuel, né? Colono do Adhemar de Barros, né? Da família do Adhemar, né? Veio para São Paulo e se tornou tintureiro. E aqui nesse salão, em 38, ele montou uma lavanderia. E ficou, né? Até o fim da vida. E em 1966, eu estava desempregado e me encostei no velho. Por acaso, né? Eu conheci algumas pessoas, o meu concunhado era alfaiate. Como eu já tinha o salão, já tinha alfaiate, já tinha a freguesia, eu comecei a colocar alfaiataria, né? E estou até hoje. Eu trabalhei com costura, malharia, desde os 14 anos. Eu ia trabalhar a pé daqui, lá na Aliás Paulistana. Aí ia a pé. Não tinha frescura. Era difícil, não era que nem agora todo mundo tem carro, né? De bonde, E né? ônibus também, muito ônibus, não tinha aquele tempo. Eu trabalhava na feira, era pequena. Lá na Lise Vasconcelos, minha mãe deixava eu lá perto do aclimação, era. Trabalhando na feira de domingo. Ajudava, pegava uns troquinhos e a mulher dava pacote de bolacha para nós, olha, e trabalhava. Aí ajudava a mulher a desmontar a barraca, tudo lá. Vinha embora. Aí a bolacha, o dinheiro eu dava para ela
E eu ganhava as bolachas, coisas, tudo lá para... Aí depois de Belo Horizonte eu vim para São Paulo. Meus irmãos eram muito ruins, falavam que eu tinha que ir para a zona, brigava comigo demais. Eu não sei o que você vai fazer em São Paulo, vai continuar aqui. Queria que eu fosse prostituir, sabe? Eu era bem bonitona, então que eu ia para São Paulo para prostituir. Eu falei, não, se eu para prostituir é em qualquer lugar, não precisa ir para São Paulo. Aí eu falei, não, eu vou para São Paulo para trabalhar. Trabalhei de doméstica e comecei a trabalhar em firma, em confecções de costura. E graças a Deus fui para frente. Bem, a gente era pobre. Meu pai não deixava faltar o necessário, né? E a gente brincava. Até 10, 11 horas da noite brincava na rua. Eles ali olhando, né? Agora vai. Vai ficar até 11 horas. Vai até 11 horas na rua. 8 horas você atravessa. Ficava ali no terreno, né? No sol brincando. Era assim, a gente tinha pouca coisa. Eu me lembro de 2 presentes que meu pai me deu na minha infância. Um boneco que eu tenho até hoje. Eu tinha 9 anos quando eu ganhei. E quando eu era menorzinha, uma bonequinha de pano. Mais gostoso é que a gente tinha a molecada do lado, né? Os amigos, né? Esse que morava aqui do lado era um, né? Que era filho do açougueiro, né? O açougue dele era aqui e ele tinha aqui a moradia. E tinha saída pelo fundo, que era onde nós chamávamos de campinho, né? Então ele levava uma barrica de carne, né? E ele gostava de soltar fogos, né? Como era aberto, vinha quem viesse, né? Sempre tinha um churrasquinho para quem chegasse, né? E um rojão para soltar, né? Inclusive ele fazia reunião de tudo, os vizinhos aí, cada um, eles davam tudo junto. Ali na esquina da onde eu morava tinha um corticinho, né? Tinha muitas casas, muitas crianças, muitas comemorações, e o povo era muito unido. Qualquer comemoração que tinha era motivo para queima de fogos, daqueles fogos de cores, de lágrimas, né, que meu tio fazia. Então, tinha as grandes quermesses na igreja de São João Clímaco, né? Era muito divertido também. Fazia bandeirinha, punha fogueira, lembra, Pininha? É muito bom. Nossa, pra nós era uma delícia. Minha mãe fazia as coisas, era um cadeirão grande de quentão, e as mulheres traziam prato. Ai, como era bom aquele tempo. Era no terreiro da minha casa, que a gente morava, né? Na frente e no fundo era festa. Eu brinquei muito festa. Se juntava todas as mulheres, né? Assim, as mulheradas do trabalho. As comadres. A gente tinha muita amizade. O povo era muito unido. Bailinhos que tinha. Peneirinha. Peneirinha. Ah, o Peneirinha, né? A travessa da Alencar. Quando era carnaval, Ai, carnaval. era de matinê. Aí meu irmão levava nós no matinê, né, lá. Depois de noite eles iam tudo a turma, os moços, as moças. Ai, quanto eu chorava, que eu queria ir com eles. Eles falavam, nossa, eu já fui no matinê, de noite não entra criança, que aquele tempo não entrava, né? E eles davam carnaval lá no cinema. Era gostoso, nossa. No Anchieta, né, que era carnaval. No Anchieta, era. Era muito bom. Gostoso. E quando nós não íamos lá, eu ia aqui num clube, tinha aqui nessa rua mesmo, lá em casa, era o clube do Sacomã. Nós dançávamos ali mesmo e pronto, era de futebol, né? E o carnaval era ali. E na Portuguesinha, você nunca foi? Foi, na Portuguesinha também. Eu não, eu ficava em casa. Mas, tá vendo que boba que você foi? Perdeu. Como a Denise lembrou, que o meu irmão diz, é o sabor da infância, né? São coisas que a gente não esquece, né? Como, por exemplo, o que marcou, né? Que ainda eu lembro, apesar de toda essa parte gostosa, né? Que eu já sabia nadar um pouquinho, mas o meu irmão não. E tinha um japonês que ele frequentava a natação do Ipiranga. E naquele dia, um dia anterior, tinha chovido e o lago estava acima do seu nível, né? E esse japonês, ele viu o meu irmão correndo ali, ele pensou que a gente é meio parecidinho, mas não tão. E ele pegou meu irmão, balançou e jogou ele no lago. Como ele balançou muito e o lago estava cheio,
o meu irmão estava morrendo afogado. Ele estava afundando, né? E olha, foi Deus que me pôs a voz dele. Ele falou que ele não gritou nada, né? E eu ouvi ele chamando, né? Eu pulei, né? Eu pulei na água e ele estava me afundando, né? E eu peguei na cintura dele e eu quis me esticar para trazer ele para a beirada, né? Mas eu não conseguia, porque ele estava me afundando. Mas como você vai batendo o pé, eu consegui. Acho que teve como eu ouvi dizer outro dia aí, que é só peru que morre na véspera, né? Eu consegui trazer ele para tona e eu salvei a vida dele, né? Que ainda a gente, de vez em quando, eu cobro. Eu sei da história do velho Samarone, é que ele foi funcionário do Sacomã, né? Que o Sacomã eram 3 irmãos franceses, né? Que vieram para o bairro, escolheram o bairro por causa da argila, né? O irmão mais velho do Sacomã morreu, que era o Henri. Os 2 voltaram para a França e venderam a propriedade para o velho Samarone, né? Américo Samarone. Ele construiu o comércio, né? E naquela época já tinha começado as indústrias aqui, né? Aqui tinha o bonde fábrica, né? Que o bonde fábrica era alusivo às fábricas, né? Os ingleses, os jafetes, né? E o Samarone, ele onde o bonde fazia o balão, ele construiu os salões comerciais, né? E é onde ele deu um impulso no bairro, né? E era um castelo a casa dele. Todos aqueles prédios que eram umas casas velhas, né? Eles tinham ali. Era tudo deles. Eu devia ter 16 anos quando o Ipiranga saiu daí, né? Foi em 52. Houve uma desavença entre a diretoria do Clube Atlético Ipiranga com o proprietário, né? Eles discutiram, né? E o velho Samarone, o Américo Samarone Júnior, quis a propriedade, né? E naquela ocasião existia um vereador que frequentava o Ipiranga. Acho que o nome dele era Francisco Pérez, tem uma rua aí que tem o nome dele. E na primeira instância, eles ganharam, né? Eles ganharam e acharam que eles iam ficar com a propriedade, né? Mas na segunda instância, o Samarone ganhou. Vai tomar a propriedade dele, acho que nunca, né? E assim que ele ganhou, que o oficial de justiça deu a intimação para eles deixarem a propriedade, o Samarone já entrou com os tratores, né? E tinha um jardim bonito, bem cuidado. Tinha a sede, era um casario antigo, né? Você andava naquele soalhos com aquelas tábuas largas, aí você andava e ele balançava, mas era um casario muito bonito. E ele não quis saber, né? Pôs tudo para baixo, né? E com esse entulho todo, ele jogou tudo pro lago, né? Tinha uns coqueiros bonitos aqui, né? E foi aterrando o lago, né? E ele depois ficou um bom tempo só o terreno. Depois ele construiu comércio, né? Teve padaria, teve um banco, né? Teve um restaurante famoso aqui, São Paulo Santos. Que os ônibus que ia para a praia paravam lá. Você lembra disso, Ney? Era o São Paulo a Santos, né, que chamava ali. Então ele era redondo, era um restaurante famoso que tinha ali. E daqui em Santos ainda era terra. Lembra que aqui onde tem o pontilhão ali, tinha um arco. Sabe aqueles arcos assim, os ônibus, os carros passavam tudo pelo arco. Não era via Anchieta. A Estrada Velha de Santos. Era Caminho do Mar. Caminho do Mar. Mas ia de trem também para Santos. De trem também. De trem também. E de ônibus. De caminhão. E a turma ia pra praia, Levava franguinho, como é que fala?
Bife milanês, farofa, franguinho, vinha comer na praia. Ah, eu adoro praia. Ah, desde pequena, sempre. Sempre. Meus pais levavam, né? Se eu pudesse, eu morava lá. Eu lembro muito da minha infância na praia, porque eu ia com esse meu tio, eu viajava com meus pais, né? Então eu tenho muita paixão e muitas recordações maravilhosas de Itanhaém e das praias, porque me lembro os tempos bons da minha vida do lado dos meus pais. A construção da Anchieta, bom, o acesso para o litoral ficou mais fácil, né? Pô, eu era menino, eu devia ter 7 anos, 7, 8 anos, quando fui a primeira vez para Santos, né? E a gente ia pela Estrada das Lágrimas, né? Depois a Serra Velha, né? Esse era o caminho para o litoral, né? Mas a Estrada das Lágrimas tinha... Hoje ainda existe a Árvore das Lágrimas, né? A figueira é cercada, né? Foi bem conservada, não é? Tinha um muro alto. A história da figueira, pouca gente aqui conhece. Porque você sabe que esses moradores daqui do Heliópolis são tudo nordestinos. Não conhecem essa história. Ali chama a Estrada das Lágrimas, porque ali as mães se despediram dos pracinha, né? Quando foram para a guerra. Então as mães choravam ali embaixo daquela árvore, né? E muitos se despediram e não voltaram mais. Ficou a Árvore das Lágrimas. E a Estrada das Lágrimas que a gente tem aí em cima, né? Dizem que Jesus chorou debaixo daquela figueira lá. Dizem, não sei, né? Que eu não vi. Uma coisa assim que faz parte da história do nosso do bairro, tempo, né? do Brasil. E eles estão deixando acabar, se né? acabar. A árvore está desmoronando. Né? Sempre que eu passo de ônibus, eu fico olhando para ela. Porque se fosse eu que morasse ali, eu não deixaria ninguém cortar nem um galhozinho dali, de jeito nenhum. E a gente andava por aí, que às vezes a gente ia lá pro Tanque da Pólvora, mas muito difícil a gente ir para lá, né? E lá eu cheguei a dar uns mergulhinhos no Tanque da Pólvora. É na Vergueiro, e acho que é nessa direção aqui, ó. A Estrada do Vergueiro, que antigamente era chamada, hoje é Rua Vergueiro, né? Naquela época era Estrada do Vergueiro. E depois não era o meu reduto de moleque, né? O reduto de moleque era aqui e aqui, né? Depois foi desapropriado e demoliram tudo isso daí, né? Aí veio esse ponto de ônibus, depois veio o fura-fila. Eu vim com a firma, era na divisa de São Paulo com Paraná, Itaberaba, o nome do lugar. Que eu tinha uma irmã que morava aqui. Aí ela falou assim, por que você não vem pra cá, larga esse serviço aí, que eu trabalhava de armador ferreiro, né? Aí eu vim. Mas quando eu cheguei aqui, o negócio era diferente, né? Aí eu cheguei, ela morava de aluguel mais 4 pessoas, quando eu cheguei fez 5. Aí um dia eu vi o dono da casa reclamando que tinha alugado a casa para 4 e já tinha 5. Eu tinha chegado de São Bernardo lá, tinha ido procurar emprego para lá. Quando eu cheguei aqui que eu vi, eu falei, pô, não vai mais reclamar não. Aí peguei minhas coisinhas, aí fui para uma pensão lá em São João Clima. Falei, vocês não vão ter reclamação por causa de mim não. Aí peguei as coisas, fui para lá, aí chamei ela para nós comprar o barraco aqui na favela. E aí o plano de ganhar o dinheiro para construir a casa no Piauí, por enquanto, acabou, né? Porque aí eu trouxe a mulher para cá, com 8 meses eu trouxe ela para cá. Aqui tudo era terreno baldio, e eu, passando um dia aí na Estrada das Lágrimas, cheguei ali, estava tudo, o pessoal estava invadindo. Eu cheguei e não alcancei mais nada, não tinha mais. Mas eu encontrei uma mulher que tinha pego um trecho de terreno, e era um mato muito grande, ela não podia carpir. E ela disse, se o senhor carpir, eu lhe dou a metade. Eu disse, tá certo. Eu peguei a ferramenta na obra
e vim para aí. Hora da tarde eu terminei de carpir. Então eu já dividi, esse é meu, esse é teu. Aí já parti para fazer a minha casa lá. Quando eu cheguei aqui no Heliópolis, mais da metade do Heliópolis era campo de futebol, era área vazia, tudo, né? Só tinha os alojamentos ali em cima e tinha um barraco pingado para aqui e para lá. Isso em 85, parece, mais ou menos por aí. Era mato, isso aqui ainda era meio mato, ainda tinha só uma casinha assim, tudo mais era mato ainda. A Rua Paulina era um valado, tinha um cavalo de maca, viu? A segunda casa que tem descendo foi minha. Ali era um capim, lá no Nordeste chama capim elefante, aqui eu não sei como é que dá o nome, era alto. A turma assaltava ali os funcionários do Heliópolis e entrar naquele mato ninguém ia atrás. Então, quando eu cheguei ali, aí já comecei a pedir, cortar, enlarguecer mais aquela passagem, que era assim, só uma passagem mesmo. Aí comecei a fazer, chegava um inquilino, cortava uma parte, aí quem chegava ia enlarguecer da rua, né? Deixamos espaço para a rua, então foi muito gostoso aquilo ali. Só que eu não conhecia, eu ainda estava novo aqui, eu não conhecia como era a chuva daqui. Eu levantei 5 pombos, só ficou as madeiras em cima e cobri, tá seguro. Aí quando foi isso em 85, veio uma chuva temporal de granizo, tirou o telhado todo em 44 telhas. Passou por cima da casa do meu vizinho, quebrou, caiu todo no asfalto, quebrou tudo, não aproveitei nada. E agora para arrumar a casa? Ela virou rua, depois foi feito o projeto, porque pela prefeitura foi montada uma equipe de arquiteto, de assistente social, tudinho. Fizeram o projeto dessas áreas que estavam livres, no caso, né? Que não tinha sido ocupado por barraco nem nada. Então, eles tinham os projetos. Depois a gente ampliou, mas o projetinho era 24 metros quadrados, era uma sala, um quarto e a cozinha. Mas aqui tinha os mutirão, todos esses mutirão, aqui era a casa do mutirão, desse lado aqui até ali. Desse lado aí não, desse lado aí já tinha, aqui lá já tinha um barraquinho, então não foi feito, não foi mexido, só onde eram as áreas vazias. Aí aqui a minha foi feito um mutirão, tinha o projeto, o arquiteto bolou, fez tudo. Pra você ter uma ideia, quando a gente entrou aqui, a gente estava definindo 105 metros quadrados para cada morador. Terminamos com 75 e hoje acho que tem mais pouco, porque cada aglomeração de gente, e aí teve que erguer prédio, fazer prédio para localizar todo mundo aqui na área onde a gente morava. Aqui para baixo era só campo de futebol, tinha 6 campos de futebol. Lá mais para aquela área para lá, para o lado onde é a Sabesp, ali tudo era, sabe, era tudo, era mato. Eu mesmo trabalhava de cobrador de ônibus, tinha vez quando eu largava cedo, eu ia para lá para ver se eu achava algum lugarzinho para me pegar lá. Por causa, eu sabia que a família da gente vinha para cá, né? Aí eu ia tentar pegar um lugarzinho, mas não conseguia, porque você ficava aqui, quando você saía, quando voltava já tinha outro, aí você não podia mexer. Nossa, era só barro, buraco. Muito pé de mamona, tinha muito mato. Quando chovia era uma lama, que só Deus, viu? Mas você vê hoje como é que tá, né? Tudo maravilhoso. E eu cheguei aqui porque eu pagava aluguel e meus meninos eram tudo pequenininho e ninguém queria alugar a casa para mim porque o dono já tinha me pedido a casa. E eu procurava casa e ninguém queria alugar, porque pergunta, você tem filho? Eu falei, tenho 2 filhos pequenos. Aí falou, não alugo. Aí eu tinha um amigo, que ele já até faleceu, e ele perguntou para mim se eu queria morar aqui, no Heliópolis, na favela. Eu falei, se ninguém quer alugar casa para mim, eu não vou dar meus filhos. Aí ele falou assim, se você quiser eu te arrumo um terreninho para você. Aí ele arrumou um pedacinho de terreno para mim. Daí eu comprei uns madeiritos, mandei fazer a casinha e tô aqui até hoje. Quando meu marido foi mandado embora da firma, eu também, a gente saía para procurar um barraco, uma casinha para morar. O que acontecia? A polícia
atrás de nós, pegava a jaqueta do meu marido, pegava relógio e falava, achava que era a gente que tinha roubado, né? Aí meu marido falava assim, não, a gente veio da Vila Carioca procurando um barraco para morar, que a gente paga aluguel, não tem condições de pagar aluguel. E a gente já foi mandado embora, a gente está com um dinheirinho pouco, mas dá para comprar um barraquinho. Aí compramos lá embaixo um barraco, morei uns 5 anos lá e depois de lá mudei para cá. Nossa, era só barraco. Tinha um bar do lado, às vezes de madeira, né? Porque o meu era de madeira, perigoso pegar fogo. E os caras passavam atiravam por cima, saía bala por baixo. Um Deus que ajudou, que não pegou em ninguém. Não atingiu nem eu, nem meus filhos, nem meu marido. Nossa, aqui era boca quente. Aqui, esse lado aqui, nessa baixada, era 3 campos. Era contada segunda-feira, eu mancia 2, 3 mortos aí. E aqui matavam por brincadeira. Quem conhece o Heliópolis, da década de 80, essa parte aqui, que lá pro lado de Sacomã, ela é bem mais velha, né? Ali foi da década de 70. E veio crescendo, hoje é uma cidade dessa, né? Eu gosto aqui do Heliópolis, já saí uma vez, voltei para a mesma casa, né? E daqui só para Vila Alpina. Hoje, graças a Deus, tá muito bom. Ninguém vê esse negócio de falar em morte aqui, matar ninguém. Aqui tá muito tranquilo agora. Você sabe que hoje, os cantos melhores de morar é em comunidade. É onde é menos atacado. Você mora aí fora, é atacado toda hora. Aqui não existe roubo, arrombamento de casa. Aqui não tem assalto. Não tem. Dali da Estrada da Lagoa para lá tem. 200 metros daqui para lá tem. Lá você é assaltado toda hora. Mas aqui dentro não. Não sei se é os daqui vão assaltar lá. Ou os de lá que tem medo de vir aqui. Paz. Hoje é paz. Sossego. Aqui onde você se vira, você encontra tudo. Tudo. É loja, banco, lotérica. Gente, nós estamos num lugar maravilhoso. Você já pensou? Você vê o seu bairro crescer, crescer, crescer. Isso é maravilhoso, não é? Fala pra minha neta que a gente tomava banho de bacia, ela não acredita. Não acredita, né? Eles não acreditam que era. Imagina, vó. Falei, na bacia, filha, não tinha chuveiro, não. Eu fui conhecer televisão, já era bem mocinha, já. Meu pai comprou a primeira televisão. Era branca e preta ainda, né? A gente não tinha. Agora, quando eu era menina mesmo, o leite passava na carroça. Você não lembra? Não. Eu lembro, eu vinha na carroça, então você tinha aqueles 1/4, meio litro e 1 litro. Passava de manhã cedinho, gritava, leiteiro. E a gente ia lá com o vidrinho comprar. A maior conquista da minha vida, meu teto. Meu lugarzinho para me deitar, descansar, minha paz, é meu teto. Minha família, minha história, minha bagagem de vida. Foi minha casa aqui. Foi com muita luta, mas foi. Porque esse terreno todinho, ele era do Iapa. E aí, como o terreno era grande e foi começando a aglomerar de gente, né? Pessoal chegando, evadindo, fazendo os barracos, ele entrou com ação de despejo para despejar todo mundo. Aí foi aí onde a gente teve que se organizar numa associação e teve também um advogado que deu uma força para a gente assim, em termos de organizar, porque ele via como estavam os andamentos do despejo e ele passava para nós. A gente marcava que não era rua, era viela. 3, 4, 5 vielas a gente chamava na sede, na associação, informava como era que estava. Então precisava se organizar para pressionar o Iapos para a gente não ser despejado, senão quando era quem ia, né? Na época a gente trabalhou muito a consciência das pessoas, que a gente tinha que se juntar para não deixar que despejasse. Porque se despejasse uma pessoa, despejava todo mundo. Tinha vez de nós juntar 6, 7 mil pessoas aqui nessa Estrada das Lágrimas aqui, fazer a assembleia e fazer. A gente lutou. E graças a Deus estamos até hoje. E aqui nunca foi despejado, nenhuma pessoa daqui de dentro. O sonho? Qual o meu sonho? Meu sonho?
Eu não tenho mais muito o que sonhar, não. É só deixar Deus me dar a vida aqui até quando Ele quiser, né? Sonho assim já? Não tem. O sonho acho que eu já realizei, né, filha? Acho que eu já realizei meu sonho, que eu tinha vontade de ter minha casa, né? Ter meus filhos junto comigo. Eu queria era paz, assim, para todos, né? Eu já tô velha, mas eles ainda vêm vindo agora, né? Os netos, os bisnetos, eu tenho 5 bisnetos já. Meu sonho ainda era ter um lugarzinho para me ficar no interior. Criar minha galinha, que eu criava lá. Um pedacinho de terra para me trabalhar. Para ter pelo menos minha horta. Eu sei que é difícil, porque para mim fazer isso eu tinha que vender minha casa e comprar outro no interior. Eu não faço mais isso. Mas o meu sonho, e eu tô lutando para isso, é comprar uma casa em São José do Rio Preto pro meu filho. Para mim e para ele. Para assim, quando chegar dezembro, ir passear e passar o Natal e o Ano Novo lá. Isso é meu sonho. A minha casa eu não vendo, porque quando bater a saudade eu tô aqui dentro. Mas se não der, Deus me der essa licença, para mim já tá bom. A lembrança mais forte que eu tenho na minha vida foi quando eu fiquei grávida da Yara. Meu filho. Foi uma alegria tão grande que eu cheguei dentro da firma e falei para todo mundo, eu nem era casada, só namorava o pai dela. Meu filho, depois ele me deu as 2 netas, né? O mais velho, que eu chamo ele de baiano, que ele foi gerado na Bahia, nasceu no Piauí e se criou em São Paulo. Como, por exemplo, agora nós estamos comprando uma máquina de marcenaria nova, né? Não, a gente não é marceneiro, gosta de fazer algumas coisinhas, né? Fazer alguma coisa e olhar a nossa obra, né? Depois de pronta. Como, por exemplo, esse balcão aqui, nós fizemos um fim de semana, né? Isso é tão gostoso, né? Não está perfeito, não é? Mas fomos nós que fizemos, né? Eu adoro tudo que ela faz, assim, desfile, é o carnaval. Eu sou ou não sou? A paixão dela é os desfiles. Que eu chego primeiro que tudo, adoro. Eu tenho fantasias que ela fez, eu tenho tudo foto que eu adoro. Nossa, eu conheci a mãe dela, conheci as irmãs dela, tudo menina, a gente era tudo assim. Quantos anos mesmo? Desde menina. Muito tempo, aquele São Paulo. Quantos você tem? 66? 66. Uns 60 anos, né? Entrei na terceira idade, então ficamos mais juntas. Agora que a gente tá mais unida, né? Mas você faz falta. Ui, meu Deus, caiu. Não tem problema. E tanto que você fala. A coisa pra falar, agora eu tô falando. Como eu gostaria de ser lembrado. Agora você me perguntou um negócio e mexeu comigo, viu? Lembrado como uma pessoa comum, né? Eu acho que eu vou ser lembrado como... Estou vivo ainda, porque muita gente gosta de mim. Não sou nada de especial, né? Apenas lembrar de mim, né? Que eu passei por aqui. Como nós somos. É. Você como sapeca. Eu não ligo, pode falar que eu não ligo, pode ser. Eu sou mesmo, eu não tô nem aí. Pode perguntar. E tô coçando a cabeça, viu? Eu sou uma pessoa apaixonada, eu gosto muito de música romântica, sabe? Eu não tenho marido, vivo sozinha em Deus, mas eu sou muito romântica. Gosto muito de música romântica, demais. As músicas mais favoritas que a gente tem é justamente quando você estava naqueles lugares bem distantes, assim, quando você tinha só o radinho que você ouvir, era Amado Batista, que eu gostava dele. Amado Batista. Eu gosto muito do Roberto Carlos, nossa, adoro. Quando ele vai na televisão, eu... Ai. Emoções, eu acho linda essa música. A Volta do Boêmio, com a interpretação do Nelson Gonçalves. Boêmia, aqui me tens de regresso, e suplicante eu lhe peço a minha nova inscrição. Tá bom. Voltei pra rever os amigos. 63 anos. Eu tenho 66. 77 anos. 71. 64 anos. Não, tenho 77. Ainda tenho 75. Jovem? 61 anos é jovem? Imagina.